Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 22 de outubro de 2013. Nós estamos juntos há 506 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo de número 109. Se você já vem nos acompanhando nas leituras das semanas anteriores, você não deve ter dificuldade para entender o que vamos falar aqui. Trata-se de um salmo de lamento com características messiânicas. Exemplo típico daquilo que nós também verificamos no Salmo 22, que já estudamos, e também no Salmo 69, que já estudamos. O que é isso? Davi está sendo perseguido por algum inimigo que não é claramente identificado. Ele se queixa a Deus e se dirige a Deus pedindo por livramento. E na medida em que ele expõe as circunstâncias do seu sofrimento em linguagem poética, ele acaba descrevendo coisas que serão interpretadas pelos escritores do Novo Testamento como sofrimentos que Davi sofreu de forma poética e em alguns casos de forma concreta, mas sofrimentos que se verificaram definitivamente na pessoa do ungido definitivo do Senhor, do verdadeiro Messias, o verdadeiro Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se o Salmo 22, por exemplo, nos diz lá, Deus meu, por que me desamparaste? Isso se cumpre na cruz. Se lá no Salmo 69 nós vamos ter muitas outras figuras do tipo por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre, aqui no Salmo 109 as coisas não serão diferentes. E então nós vemos no verso 3 que Davi se queixa de que cercam a ele com palavras odiosas e sem causa fazem guerra contra ele. E o Senhor Jesus toma isso como uma referência a si mesmo, lá em João capítulo 15, verso 25. Quando numa citação que passa por tradução do texto hebraico para a Bíblia grega, a Septuaginta, e então vem citada aqui nesses moldes, nós vemos o Senhor Jesus dizendo que o que aconteceu com ele era para se cumprir a palavra escrita, odiaram-me sem motivo. E a referência que Jesus faz é, evidentemente, aos versos 3 e a ideia que está no verso 3, 4 e 5 deste Salmo de número 109. Nós também já vimos lá no Salmo 69 como foi que a ideia da habitação de Judas ficar deserta se cumpriu quando o campo que Judas comprou com dinheiro por ter traído Jesus acabou ficando abandonado. E aqui nós vamos ter um outro texto que foi citado por Pedro, lá em Atos capítulo 1, verso 20, quando se falou que era necessário colocar outra pessoa no lugar de Judas, e foi escolhido Matias. O verso 8 diz, num pedido em que Davi faz para que Deus cuide daqueles que estão maldizendo a Davi, Davi ora dizendo que os seus dias sejam poucos e que tome outro seu encargo. E o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 1, verso 20, diz exatamente isso, que era necessário colocar outra pessoa no lugar de Judas para que se cumprisse exatamente essa escritura, que, portanto, Pedro interpreta de maneira messiânica. Também é claro aqui no verso 25 que Davi se tornava para os seus inimigos um objeto de escárnio, de opróbrio, de gozação. Que os seus inimigos, quando o viam, meneavam a cabeça, balançavam a cabeça em sinal de desprezo e dizendo bem feito e tudo mais. É o que aconteceu com o Senhor Jesus, conforme nós lemos lá nos relatos de Marcos 15, 29 e de Mateus, capítulo 27, verso 39. O Salmo lamenta aqui uma situação concreta que Davi está experimentando, os inimigos estão perseguindo a ele sem motivo. Davi usa algumas linguagens poéticas aqui, mas termina expressando confiança no Senhor, como sempre faz nos Salmos de Lamento. E nesse processo, em 3 ocasiões principalmente aqui, no verso 3, odiaram-me sem motivo, isso é citado em João 15, 25. Tome outro o seu encargo, é citado em Atos 1, 20 e em João 17, 12. E quando vem Davi, meneiam a cabeça, que se cumpre em Jesus lá em Marcos 15, 29 e em Mateus 27, 39. Você fica sabendo, portanto, que este é um salmo de lamento messiânico. O que o rei Davi ungido sofreu para inaugurar uma dinastia eterna, na verdade era apenas um instrumento que Deus usou para apontar quem era o rei eterno que se sentaria naquele trono. Esse rei sofreria de verdade aquilo que Davi sofreu sim, mas ainda não de forma definitiva, muito menos de forma substitutiva.
E nisso então nós vemos mais uma vez o plano eterno de Deus desenhado nas Escrituras. É mais uma vez hora de nos encorajarmos a apresentar nossas queixas a Deus, sabendo que elas são ouvidas, sabendo que o nosso sofrimento não é sem propósito e está debaixo do controle de Deus. Deus controlava o sofrimento de Davi para levá-lo a produzir a Escritura que confirmaria que Jesus Cristo era o seu Filho e o Messias prometido. Pois nós, quando sofremos agora, não sofremos também de maneira despropositada. Sofremos debaixo do controle de Deus e a Ele somos levados a apresentar as nossas queixas e o nosso lamento, na certeza de que, como Deus estava dirigindo a vida de Davi para desenhar nela o retrato do Messias, Deus está dirigindo a nossa vida para fazer o que é melhor para nós, segundo a sua boa, santa e perfeita vontade. Que isso nos console e nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por mais uma vez encontrar na vida de Davi sombras do Senhor Jesus Cristo, o Rei perfeito, que se assentou definitivamente no trono que Davi inaugurou. Te agradecemos porque o lamento de Davi foi ouvido, até de maneira final e definitiva, quando o Senhor envia Cristo para sofrer por ele e por nós, para salvar a ele e a nós. Louvado e glorificado seja o teu nome. Consola-nos com essa bendita esperança e certeza, e ajuda-nos, ensinando-nos a mandar ao Senhor, por nossas orações, os nossos lamentos como Davi fez. Mas que façamos isso a Deus com a mesma confiança serena que Davi no passado fez. Ensina-nos a fazer assim. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.